E aí, tranquilo? Ó, esse aqui é o primeiro vídeo pro meu canal, tá bom? É um canal que eu pretendo postar algumas coisas focado, né, principalmente a Bíblia, focado principalmente em uma visão de mundo concernente à palavra de Deus, tá? Mas a gente vai tratar de diversos assuntos sem ser propriamente algo ligado à religião, mas sempre com uma perspectiva bíblica, tá bom? O assunto que a gente vai falar hoje já é, assim, um assunto voltado mais para a palavra de Deus mesmo. Porque a minha preocupação é sempre trazer aqui para esse canal alguma coisa que pode despertar a gente. Alguma coisa que possa despertar a gente, não no sentido de ser polêmico, no sentido de ser chamativo, mas alguma coisa que você não vê as pessoas falando, mesmo que esteja escancarado, né? A gente vive hoje numa cultura pós-cristã. O que significa uma cultura pós-cristã? Uma cultura de que no passado era um cristianismo e agora já é um cristianismo apóstata. Ou seja, quando leva o nome de cristianismo, quando alguma coisa atual, algum movimento atual no mundo de hoje, leva o nome de cristianismo, aqui no Ocidente, pelo menos no Brasil, assim como nos Estados Unidos e Europa, quando alguma coisa que leva o nome de cristianismo, geralmente, tá? É alguma coisa completamente fora do que a Bíblia ensina, fora do padrão bíblico, apesar de levar o nome de cristianismo. Então, quando eu falo assim, eu quero trazer pro canal, são assuntos como que são que é um retorno às escrituras. Então não são polêmicos, tá? São assuntos de despertamento, assuntos para que você possa abrir os seus olhos sobre que tipo de cristianismo você tem levado. Tá? E o tema de hoje é sobre o inferno, né? Eu já fiz um estudo sobre o inferno. Por um tempo eu deixei esse assunto como um e-book vendendo na Amazon, mas já retirei já. Eu vou estar postando no meu blog ele completo e também com esse vídeo aqui no canal, tá? A primeira, então assim, são 6 realidades sobre o inferno, tudo bem? Mas a gente vai começar pelo começo, tá? Primeiro, o que é o inferno? O que é o inferno? O inferno, as pessoas acreditam que seja o reino dos demônios, o reino do diabo, o lugar onde o diabo reina, mas não. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. O que significa? Que é o lugar de condenação de Satanás e seus anjos. É o lugar onde os demônios vão ser lançados depois do juízo final para serem condenados por todos os seus erros, por todos os seus pecados. Ou seja, é uma prisão para eles, é um tipo de prisão, é um tipo de lugar onde serão condenados, isolados. Eles serão lançados lá. Ou seja, o inferno ainda não foi inaugurado, vamos assim dizer. E apesar de ter sido criado originalmente para Satanás e seus anjos, todo aquele que pecar contra Deus será lançado lá também. Ou seja, uma pessoa que recusou a graça de Deus, que ouviu o evangelho, não quis se curvar a Cristo, preferiu viver uma vida na imoralidade, na imundície do pecado, né, uma vida longe da presença de Deus, se no juízo final ela chegar lá diante de Deus e não tivesse arrependido ainda dos seus pecados, ela será lançada no inferno junto com Satanás. Tá? Então, primeiro, é esse local. E a Bíblia relata como é esse local. E relata isso em 6 realidades. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira realidade é que ela não é uma condenação que cai sobre pessoas injustiçadas, que não ouviram o evangelho e não tiveram a chance de salvar. O que significa? Tem gente que fala assim, e aquelas pessoas que nunca tiveram nunca tiveram a chance de sequer ouvir o evangelho, e elas perderam a chance de serem salvas e serão lançadas no inferno injustamente. Ou querendo, às vezes não nem usa a palavra injustamente, mas dando a entender que são pobres coitadinhas que nunca ouviram o evangelho. Primeiro que isso é uma mentira, tá? Não existe pessoas coitadinhas que nunca ouviram o evangelho. Tá? Lá em Romanos capítulo 1, no verso 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus. O que isso significa? Que não vai haver injustiça no inferno. Não vai haver pessoas que não deveriam estar lá e foram lançadas lá por algum engano. Tá? Então, o que a gente pensa sobre essas pessoas da qual o evangelho nunca chegou até elas? Primeiro, que se houvesse algum resquício de graça no coração dessas pessoas, se houvesse no coração dessas pessoas
uma fagulha de inclinação a Deus, Deus ia garantir que o evangelho chegasse até elas. Entendeu? Porque diz aqui, ó, os atributos invisíveis de Deus. Isso é, o seu eterno poder e a sua divindade. Claramente são reconhecidas na criação. São reconhecidas na criação. Ou seja, não é porque uma pessoa não ouviu o evangelho ainda que ela não reconheça que existe um Deus e que existe um Salvador. A própria natureza, a criação, a natureza de Deus, a natureza criada por Deus, ela é uma forma de pregar o evangelho também. Ela é uma forma de pregar o evangelho, tá? Então, se existe alguém lá, alguém num lugar isolado, que vai aceitar Cristo, se converter e ser salvo, você pode ter certeza, o evangelho vai chegar nessa vida, vai chegar nessa alma, tudo bem? Um bom exemplo é o do David Brainerd, né? Um missionário puritano. Ele foi pioneiro na evangelização dos indígenas, porque Deus tocou o coração dele profundamente, o convencendo para ele levar o evangelho. Ele chegou na tribo, duvidando às vezes um pouco, não entendendo direito o que estava fazendo lá, e ele começou a pregar e Deus operou um milagre e salvou muitas almas entre os indígenas. Entendeu? Agora eu te falo, por que não chegou antes? Porque antes não tinha almas para serem salvas lá. É simples, entendeu? Deus não é injusto. Então a gente não pode ter esse tipo de pensamento. Não é uma condenação injusta. Entendeu? Não é. Quem vai estar no inferno não são pobres coitados que não tiveram a chance de se salvarem. Tudo bem? Essa é a primeira realidade. A segunda realidade sobre o inferno é que no inferno não haverá arrependimento. Eu até já ouvi alguns pastores falando algo mais ou menos assim, ó. Imagine só todas aquelas pessoas sofrendo no inferno, arrependidas, por não terem escolhido a Cristo, para não terem que ir para lá. Tipo, como se uma pessoa que está no inferno se arrependesse, como se fosse capaz de uma pessoa que está no inferno se arrepender de não ter aceitado a Cristo. A gente tem essa noção porque a gente acha que, a gente muitas vezes pensa assim, o que leva uma pessoa a se converter é o medo do inferno. Mas o que leva uma pessoa a se converter de verdade não é o medo do inferno. Não é nem o medo do inferno e nem uma vontade de ir para o céu. A gente alerta sobre o inferno. A Bíblia ensina, Jesus Cristo inclusive ensina a gente a temer o inferno. Mas para que serve esse alertar do inferno, esse temer o inferno? É para levar a gente a meditar sobre a consequência de nossos atos, a partir daí conseguir o arrependimento, a partir daí conseguir mensurar a pecaminosidade da natureza humana, então a gente olhar para Cristo buscando o Salvador. Entendeu? É esse o caminho mental que uma pregação sobre o inferno faz. E não simplesmente assim, se você não for, você vai para o inferno, é melhor você aceitar. Aí a pessoa vai lá, aceita e pronto. Não existe isso. Não é nem, uma pessoa não é salva nem por medo do inferno, nem por vontade de ir para o céu. A única forma de você ser salvo é por amor a Cristo. É por crer em Cristo de que Ele pagou os seus pecados. Tá? E uma pessoa meditar sobre o inferno pode levar ela a meditar sobre a necessidade de Cristo, a meditar sobre a importância da salvação, a meditar sobre a glória de Cristo e posteriormente levar essa pessoa a crer a Cristo. Mas é só o caminho, é só o início do caminho, ele não é o caminho todo, tá? E aí qual a nossa garantia que a gente tem de que de fato não haverá conversão no inferno? Conversão, assim dizer, não haverá arrependimento no inferno. Primeiro que o arrependimento verdadeiro só é gerado pelo Espírito Santo. Tá? E isso no período da graça. Enquanto uma pessoa está viva aqui na Terra, o Espírito Santo pode trabalhar no coração dela. Às vezes até já há uma operação de graça no coração dela através do Espírito Santo, para que ela venha se arrepender dos seus pecados. Mas quando essa pessoa estiver no inferno, não vai haver esse trabalhar do Espírito Santo no coração dela. Então não vai haver arrependimento lá. Você sabe qual a última coisa que uma pessoa que vai estar no inferno vai desejar? A última coisa que ela vai desejar é se render e se curvar a Cristo. Ela vai preferir continuar no inferno, perecendo e sendo torturada e sofrendo no inferno do que ter que se ajoelhar diante de Cristo. E é exatamente por isso que ela está lá, está no lugar dela. Não é uma condenação injusta, é o lugar onde ela tem que estar. Entendeu? Agora vamos lá. A terceira realidade sobre o inferno é que não é uma condenação que o ser humano possa suportar com certa tranquilidade. Isso aqui eu tenho certeza que você talvez até já tenha visto algum programa de comédia, alguma piada, alguma coisa assim. Né?
Muitos homens eles consideram que preferem correr o risco de ir para o inferno do que virar um crente, né? Ter uma vida chata. Porque eles consideram que o inferno não pode ser tão ruim. Porém, o que a Bíblia ensina é que é um lugar de pranto e ranger de dentes, que será por toda a eternidade, e que a morte não será capaz de extinguir o sofrimento, porque não haverá uma morte literal, e que será um lugar de fogo. Ou seja, o que significa? Que não vai ser um lugar tranquilo. A gente pode considerar, o ser humano, né? A gente, enquanto ser humano, pode considerar às vezes que ir pro inferno não pode ser tão ruim, de que talvez lá seja o lugar pra gente mesmo, ou esse tipo de coisa, mas eu duvido que uma pessoa ela vai continuar considerando e pensando dessa forma quando de fato ela estiver no inferno. É algo muito além do que o ser humano possa suportar, mas ele será obrigado a suportar, entendeu? A quarta realidade sobre o inferno é que não haverá uma segunda chance. Né? E isso vai totalmente contra o ensino do purgatório dos católicos. Né? Alguns chamam de purgatório, outros. Tem gente que acredita nisso, mas não tem um pensamento formado de uma forma tão clara. Tem outras pessoas, por exemplo, como os adventistas, né, que eles acreditam que o inferno não é eterno, então eles até falam assim, não tenho medo do inferno não, porque se eu for pro inferno eu tenho a chance de ver minha vida aqui do jeito que eu quero, e depois eu vou ser condenado ao inferno, é esse lugar de fogo, vou lá, vou ser destruído e acabou. Mas é mentira, tá? É mentira. Uma outra coisa que as pessoas podem considerar é que pode haver arrependimento no inferno, mas como eu já falei, não há arrependimento no inferno. Tem uma frase do pastor Leonardo Ravenhill que ele diz assim, ó: há muitos caminhos que levam o homem para o inferno, mas não há um caminho que possa fazê-lo voltar de lá. Ou seja, uma vez que você foi condenado ao inferno, você está lá. E a condenação no inferno só acontece no juízo final. Ou seja, aqui em vida você ainda tem essa chance. A partir do momento que você entra para a eternidade, que você morre, ou se Jesus voltar e você não vê a primeira morte, pelo menos, a partir do momento que tem essa condenação, sabe, não tem uma volta, não tem uma segunda chance. É a chance que você tem aqui agora. Você que está me ouvindo, se você não é cristão, ou enfim, qualquer pessoa, uma pessoa que talvez você conheça, que esteja no caminho para o inferno, a chance que essa pessoa tem é aqui e agora. Não vai ter uma segunda chance lá. Tá? Não tem uma segunda chance. Por que lá não tem uma segunda chance? Porque lá, primeiro, não tem arrependimento. Porque o inferno já é a condenação definitiva. Ou seja, não existe um purgatório, igual os católicos ensinam. E é eterno. A Bíblia garante que é eterno. Em várias passagens, principalmente em Mateus, e principalmente o próprio Cristo dizendo que é uma condenação eterna. Ok? Então não tem uma segunda chance para quem é condenado. A quinta realidade sobre o inferno é que é uma condenação justa. E o que isso significa? Quer dizer, bom, por que eu preciso destacar essa realidade? Porque tem muitas pessoas que pensam assim: é impossível que o inferno seja como a Bíblia ensina. Né? Tem muita gente que quer acreditar que o inferno não é como a Bíblia ensina e tentam relativizar a condenação ou tentam dizer que seria de uma forma diferente. Mas a questão é que o próprio Cristo ensinou que é da forma que a Bíblia ensina, que é eterno, que ele é um fogo literal, que é de uma proporção de terror e de tortura, vamos assim dizer, de grau de sofrimento, que o ser humano normal não consegue suportar com tranquilidade. Ele vai ser obrigado a suportar, mas ele não vai conseguir suportar com tranquilidade. Entendeu? Ele não vai conseguir ficar de boa. Não é algo que o ser humano algum dia vai conseguir se acostumar. Entendeu? Ele nunca vai conseguir se acostumar com o inferno. Mas ele vai ser condenado. Ele vai ficar toda a eternidade sendo atormentado. Porque ele nunca vai conseguir se acostumar com isso. Mas algumas pessoas podem considerar assim: bom, mas isso é injusto. Isso não é injusto. Tem duas explicações. A primeira é, claro, a bíblica, porque Jesus Cristo ensinou que é assim, então não tem como você ir contra a palavra do próprio Cristo, que é o próprio Deus. E o segundo motivo é a lógica. E todo esse ensino sobre o inferno, tá? A gente tem como base o ensino dos puritanos. Os puritanos foram um movimento protestante que começou na Inglaterra, se perpetuou nos Estados Unidos, não chegou ao Brasil, mas a igreja Assembleia de Deus é descendente, né, vamos assim dizer, dos puritanos.
Os batistas são descendentes diretos dos puritanos, né? Um movimento que veio deles, a Igreja Batista veio do movimento dos puritanos. Então é por isso que a nossa teologia vem deles, tá? E uma coisa que foi, acho que John Owen. Não foi John Owen. Foi Christopher Love. Ele escreveu um livro chamado As Glórias do Céu e os Pavores do Inferno. E nesse livro ele explica detalhadamente uma explicação lógica do porquê. Por que o inferno é uma condenação eterna e tão terrível. Então ele explica de uma forma lógica, que é o seguinte: a natureza da condenação deve refletir a natureza do crime. O que isso significa? Isso significa que precisa ser uma condenação justa, né? Precisa ser algo justo. Então a condenação precisa refletir o crime no mesmo grau e no mesmo nível. Ou seja, se você matar um gato, vamos assim dizer, talvez você vai pagar uma multa ou pegar alguns dias de cadeia no máximo. Matar um gato. Você matou um gato. Se você mata um rei, provavelmente você vai ser considerado inimigo do Estado. E você vai sofrer a pena de morte. Mas aí você morreu, acabou. Agora fica a questão. E se uma pessoa comete um crime contra o Deus infinitamente santo e infinitamente justo? Entendeu? A condenação do inferno precisa ser uma condenação eterna e num grau de seriedade tão profundo e tão intenso, porque reflete a natureza do crime. E qual que é o crime? Pecar contra um Deus que é infinitamente santo e infinitamente justo. Se todo pecado é contra Deus, então até mesmo o menor dos pecados trará uma condenação infinita. Não pela natureza daquele que peca, mas sim da natureza daquele contra quem o pecado é cometido. Entendeu? Então é necessário que seja uma condenação nesses moldes. Tudo bem? Agora vem a sexta realidade que também dificilmente é ensinado nas igrejas, tá bom? A sexta realidade sobre o inferno é que é uma condenação necessária. O que isso significa? Significa que o inferno é necessário. É necessário por quê? Por 3 motivos diferentes. É necessário por causa da imundícia do pecado contra um Deus infinito e santo. Como já explicado. É imperativo que haja uma punição de acordo com a justiça de Deus. Se uma condenação ao inferno é uma condenação justa, então é necessário que tenha essa condenação. É necessário que esse juízo seja feito. O segundo motivo do porquê é uma condenação necessária é porque Cristo não satisfez a justiça de Deus para os ímpios. O que isso significa? Quando Cristo subiu na cruz, ele levou sobre si toda a condenação que seria para mim. Para mim quem? Para mim, aquele que crê. Eu e você, se você que está me ouvindo, você também crê em Cristo e você é salvo, fique sabendo que toda essa condenação que é eterna, que a gente não conseguiria suportar com facilidade, Jesus já levou sobre si na cruz. Jesus já levou sobre si, é por isso que a gente não vai sofrer essa condenação. O problema é que a maior parte das pessoas não crê em Cristo. Então elas vão ter que suportar por si próprias essa condenação. Então o inferno é necessário para que essas pessoas venham a serem condenadas. O inferno é necessário para que as pessoas sejam condenadas. Entendeu? E o terceiro motivo é que não está nos propósitos de Deus apenas mostrar a sua glória. Tá? A gente sempre acha assim que, não, Deus é amor. Não, Deus é bondade. Ele só quer mostrar sua misericórdia para as pessoas, mas não. Há uma passagem na Bíblia que deixa bem explícito, de forma clara, que Deus quer mostrar tanto a sua misericórdia como também a sua ira. E sua ira é justa, ou seja, Deus é glorificado tanto quanto uma pessoa sendo salva quanto uma pessoa sendo condenada. Então tem que haver os dois. Está lá em Romanos 9:22, diz assim, ó: e que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Ou seja, ele querendo levar glória sobre si, demonstrando a sua ira para a sua criação. No verso 23 diz assim: para que também desse a conhecer as riquezas da glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Ou seja, ele quer mostrar, ele quer ser glorificado pela sua misericórdia, e ele precisa ser também glorificado também pela sua ira.
aos dois lados da moeda, a gente não pode ignorar. Isaías 66, 23 e 24 também diz assim, ó. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão em vez cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E será um horror para toda a carne. Amém? Então é isso. Esse é o primeiro vídeo para o canal, tá bom? Eu espero que você tenha sido edificado por essa mensagem. Estarei tentando postar vídeos aqui diariamente, tá? Pretendo ainda colocar para gravar, para eu aparecer na câmera também, além de só o áudio. Mas o primeiro vídeo eu acho que é bom e que você já entenda qual que é o foco desse canal. A gente felizmente vive numa sociedade pós-cristã, né? A gente vive num mundo pós-moderno. E no mundo pós-moderno, eles estão tentando minar, ou melhor, perverter o que é o verdadeiro cristianismo. A gente não pode deixar o verdadeiro cristianismo acabar, tá bom? Deus seja louvado, que você seja abençoado. Realmente espero que você tenha sido edificado por essa palavra e Deus abençoe.